E mais 80 homens suspeitos de envolvimento nos acontecimentos de 8 de janeiro foram libertados da penitenciária da Papuda, em Brasília. A decisão é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, depois de um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Augusto, como a gente já disse aqui várias vezes no S Sem Filtro, houve, na verdade, uma mudança do regime prisional, do regime fechado, para um regime aí com uma série de restrições, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, restrições ao uso de redes sociais. Temos que insistir nisso. Não é uma libertação, é uma mudança de regime prisional. Elas estão em prisão domiciliar. Elas não podem ficar, não podem ir além de alguma distância, que elas não sabem qual é, da casa onde moram, porque senão tem o alarme ali, o alerta da tornozeleira eletrônica. Como é que alguém que usa isso pode ser considerado uma pessoa livre? Não é. Isso é que precisa acabar. Sair do horror já é sempre bom. Agora, continua o pesadelo, não acabou. Então tem de imediatamente declarar a inocência, considerar inocentes de verdade os que nada fizeram. E aí, Fabi, lembrando que 440 homens e 82 mulheres continuam presas em Brasília. Em regime fechado. Esse em regime fechado. Estamos sem som, estamos sem o áudio, Fabi. Me perdoe, é tão absurda essa situação que, por exemplo, o que o Augusto comentou é verdade, a gravidade e a exigência, de medidas absurdas, porque eles têm que assinar um livro também semanalmente. Só a efeito de comparação, criminosos condenados já com trânsito em julgado em crimes hediondos, muitas vezes migram de regime e acabam não tendo que assinar uma vez por semana, seria uma vez por mês, e são pessoas extremamente perigosas. Então, olha só onde chegamos, esses senhores e senhoras, que a grande maioria é assim, com nenhuma passagem anteriormente na polícia ou na justiça penal, acabam tendo que passar por essa situação. E o que tem me dito os advogados que estão lidando com essa situação, eu vou repetir porque eu acho essa informação importante, que a impressão que eles têm, e eu também, e é uma impressão, é que o ministro Alexandre de Moraes está jogando os processos para cima e fazendo uma roleta russa para ver quem solta ou quem fica, porque não é embasado no caso a caso, na individualidade, que é uma exigência do direito. O direito é feito com caso a caso. Então, a gente não sabe por que foram soltos ou por que continuam presos na visão do Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com lei. Pois é, Fabi, até voltando, quer dizer que nas decisões ele não estabelece nenhum critério de soltura para esses homens e mulheres aí nas últimas semanas, Parece que ele está soltando a prestação. Exatamente, ele tá fazendo de uma forma tão genérica que a impressão que temos é que ele não está lendo as petições, e as petições são muito bem colocadas, porque tem gente com comorbidade, é o caso a caso, e não é isso que está ocorrendo. E a manutenção também dessas pessoas, de forma preventiva, e a continuação desses processos é um grandíssimo absurdo, mas é o regime do Alexandre de Moraes que vem se estabelecendo, não é de hoje, A gente já vem aí com esses inquéritos ilegais ao longo do tempo, fazendo com que o direito no Brasil morra. É o critério... Eu tenho uma pergunta... Não, desculpa, Augusto. Só no dia da mulher saem mulheres. Se tivesse o dia dos homens, também sairiam alguns. Como não tem, eles ficam, elas saem. Isso aí é o modelo, é o resumo da ditadura do judiciário. Eu tenho uma pergunta para a Fabi, na verdade, porque, como nós falamos agora, que ninguém sabe o critério, a razão pelas quais essas pessoas foram soltas, essas pessoas sabem por que elas estão presas, Fabi? Em algum lugar está escrito, você está preso por isso, por isso, por isso? Ana, olha a complicação, é isso. Alguns receberam uma lista genérica, e foi bem genérica dos crimes que cometeram, mas não tem individualização de conduta. Então, não, a resposta é não. Ninguém sabe o que fez,
como fez e por que foi detido, por que foi solto, é essa bagunça mesmo. E a gente sabe, né, que foram pelo menos 1.500 pessoas ali, que agora está 480, não sei direito o número que está mantido detido, mas a falta, a ausência de uma audiência de custódia legítima, individual, que foi feito um mutirão na época lá do Galpão da Democracia, que assim eu chamo, né, de forma irônica, mas não deixaram. O Alexandre de Moraes veio por cima e falou: vocês, juízes que vieram aqui fazer mutirão, as decisões não valem nada, vão ser presos e depois eu vejo o que eu faço. É isso que está acontecendo. É uma ditadura, é uma juristocracia aí de Alexandre de Moraes. Diga lá, Silvio Navarro. Ô Paulo, em primeiro lugar, se essas tornozeleiras fossem colocadas ali no calcanhar desse pessoal que vai para saidinha de final de ano, de Natal, saidões da cadeia, talvez eles não desaparecessem para incorrer em novos crimes, né? Essas saidinhas, basta colocar no calcanhar deles, ou de alguns condenados que depois foram libertados pela Lava Jato, por exemplo, não estariam cometendo crimes mais uma vez. Paula, me chamou muito a atenção, e aí, além de tudo que já foi colocado aqui sobre esse assunto, uma imagem publicada pela deputada Júlia Zanatta, de Santa Catarina. Ela acompanhou o caso de uma dessas presas, a Darisa, do estado dela, porque o marido da Darisa, o Rodrigo, foi procurá-la no seu gabinete na Câmara dos Deputados. A mulher dele foi levada para a colmeia e ela chegou a Brasília depois do 8 de janeiro. E ela acabou sendo levada. E você vê a imagem do reencontro hoje, do Rodrigo com a Darisa, né? É a imagem que está... bom, eles estão juntos aí, evidente. E a anterior, né? Às vésperas dela ir para Brasília. Paula, olha só para citar esse caso, e eu queria dizer mais uma vez, e por fim, que essas pessoas todas que estão sendo libertadas, elas tiveram a vida de alguma forma marcadas para sempre. Algumas vão até buscar reparação no futuro, porque isso tudo vai passar e é impossível que a verdade não apareça em algum momento da história, separando quem de fato cometeu crime e deve ser punido com rigor, à letra da lei, de quem acabou embarcando num processo kafkiano e teve a vida aí estraçalhada. Então, eu queria só mostrar a imagem da Darisa. Eu acho que ela dispensa legenda, e ainda bem que ela está em liberdade, creio eu também, com uma das tornozeleiras que, infelizmente, está no calcanhar errado. Deveria estar no calcanhar de traficantes, no calcanhar de homicidas, assassinos e de todo esse pessoal que vai para a saidinha da cadeia e não volta.